Earl Bennett estava sentado na varanda rangente de sua casa de fazenda, castigada pelo tempo. O sol da tarde lançava um brilho dourado sobre os campos áridos que se estendiam infinitamente diante dele. Era uma vista que ele apreciou por toda a vida, mas que agora apenas o lembrava de seus fracassos. A seca tinha sido implacável, reduzindo suas colheitas, antes prósperas, a pó. As contas se acumulavam mais rápido do que ele conseguia abri-las. O último envelope do banco veio com letras vermelhas e em negrito. Aviso final. Se ele não encontrasse uma maneira de pagar o empréstimo, a terra que estava em sua família há 3 gerações seria leiloada. Earl não era apenas um fazendeiro. Ele era filho e neto de fazendeiros. Perder a fazenda seria como perder sua identidade. Ele esfregou as mãos calejadas, olhando para o horizonte como se as respostas pudessem brotar da terra seca. Sua esposa, Sarah, trabalhava em turnos duplos na lanchonete da cidade, para ajudar, mas não era suficiente. E sua saúde já não era mais a mesma. As noites tardias estavam cobrando seu preço. O desespero o consumia diariamente. Um peso sempre presente em seu peito. Ele sempre fora um homem de integridade, alguém que trabalhava duro e vivia modestamente. Mas o mundo parecia não recompensar mais a honestidade. Ele a punia. Na lanchonete, naquela semana, Earl ouviu algo que mudaria tudo. Ele estava sentado em silêncio no balcão, tomando um café que mal podia pagar, quando um caminhoneiro local começou a se gabar de sua rota de entrega. Eles têm tanto dinheiro naquele banquinho do centro, disse o homem, rindo enquanto dava uma mordida na torta. Estão acumulando para uma grande transferência ou algo assim. Deve ter milhões lá dentro. Os ouvidos de Earl se aguçaram, mas ele manteve o rosto neutro, mexendo o café distraidamente. Milhões. Sua mente girou. Era mais dinheiro do que ele jamais imaginara em sua vida. O suficiente para salvar a fazenda, pagar as dívidas e garantir os cuidados médicos de Sarah. O pensamento plantou uma semente em sua mente, uma que se enraizou rapidamente. Antes de contar a história completa, eu só queria pedir um pequeno favor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver até onde nossa audiência alcança. Agora vamos voltar para a história. Ele conhecia bem o banco. Ficava a apenas algumas centenas de metros da divisa de sua propriedade. Ele passava por ele todos os dias a caminho da loja de ração. Não era nada impressionante. Um pequeno e despretensioso prédio de tijolos com um único cofre. A ideia pareceu absurda a princípio. Earl não era um criminoso. Nunca havia roubado nem mesmo um pacote de chicletes. Mas com o passar dos dias e as cartas do banco se tornando mais ameaçadoras, seus pensamentos ficaram mais sombrios. A fazenda, sua casa, seu orgulho, tudo estava escorrendo por entre seus dedos. O desespero tem um jeito de distorcer a moralidade. Uma noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte e os campos eram banhados pelas sombras, Earl tomou uma decisão. Se ele não podia ganhar o dinheiro, ele o pegaria. Mas não de forma imprudente. Earl não era tolo. Se ele fosse fazer isso, faria do seu jeito. Com precisão, cuidado e, acima de tudo, com seu conhecimento da terra. Earl começou seus preparativos em segredo. Ele não era apenas um agricultor. Ele era um solucionador de problemas. Sua vida na terra o ensinara a navegar por terrenos difíceis, a cavar canais de irrigação e a escorar solos instáveis. Seu conhecimento da terra era seu maior trunfo e agora seu bilhete para a salvação. Tarde da noite, Earl pegou uma pilha de plantas antigas que encontrara anos atrás na biblioteca da cidade. Elas detalhavam a construção do banco e seus arredores. Seu coração acelerou enquanto ele traçava as linhas com o dedo, mapeando a distância do celeiro em sua propriedade até o cofre do banco. Não era longe, mal chegava a 300 metros. E entre seu celeiro e o banco havia uma faixa de solo argiloso que ele sabia que poderia escavar. O plano de Earl começou a tomar forma. Ele cavaria um túnel do celeiro até o cofre, usando sua experiência para evitar ser detectado. O celeiro estava sem uso há anos. Seu telhado caído e janelas com tábuas eram perfeitos para esconder suas atividades. Ninguém pensaria 2 vezes se o vissem trabalhando ali. Afinal, a terra era dele. Mas Earl sabia que não se tratava apenas de cavar. Ele precisava de ferramentas específicas, e não quaisquer ferramentas.
Ele precisava de equipamentos que pudessem dar conta do trabalho sem fazer muito barulho. Ele começou pequeno, comprando pás, picaretas e tábuas de madeira para estabilizar as paredes do túnel. Para o trabalho mais pesado, ele precisaria de uma furadeira industrial. Ele encontrou uma em uma loja de ferragens a 1 hora de distância, pagando em dinheiro para evitar suspeitas. As noites de Earl agora eram consumidas pelo planejamento. Ele mapeou a trajetória do túnel, calculou a profundidade necessária para evitar tubulações. Ele também descobriu como se livrar da terra sem levantar suspeitas. Seus dias eram passados fingindo que a vida estava normal, acenando para os vizinhos e ajudando Sarah com as tarefas. Mas suas noites eram preenchidas com uma determinação silenciosa. Naquela primeira noite em que cavou a terra sob o celeiro, Earl sentiu uma estranha mistura de medo e euforia. O solo estava solto e cooperativo, como se entendesse seu desespero. Ele trabalhou metodicamente, montando suportes de madeira a cada poucos metros para evitar desabamentos. A luz bruxuleante da lanterna lançava longas sombras, mas Earl não se importava com a escuridão. Parecia uma aliada, protegendo-o do mundo exterior. A cada noite, ele cavava mais fundo, o túnel se estendendo lentamente em direção ao banco. Ele manteve o projeto em segredo, até mesmo de Sarah. Ela nunca entenderia, pensou ele. Ela era honesta demais, boa demais. Se isso falhasse, ele não queria que ela carregasse o fardo. As semanas se transformaram em meses. O esforço físico era imenso. Suas costas doíam, suas mãos estavam em carne viva e suas pernas pareciam de chumbo. Mas Earl continuou, impulsionado pelo pensamento de perder a fazenda, de decepcionar sua família. A rotina de Earl tornou-se uma máquina finamente ajustada de engano e determinação. Todas as noites, depois que Sarah ia para a cama, ele saía sorrateiramente da casa e ia para o celeiro. Lá, escondida sob uma pilha de feno e ferramentas velhas, ficava na entrada do túnel que seria sua salvação. O túnel era sua fuga do fracasso e a personificação de sua esperança. Os primeiros dias de escavação foram uma mistura de excitação e frustração. As primeiras tentativas de Earl foram desajeitadas. Ele calculou mal o ângulo de descida, fazendo o túnel inclinar-se de forma desigual. O solo argiloso, que parecera tão cooperativo no início, começou a mostrar seu lado imprevisível. Algumas seções desmoronavam sob o próprio peso, enquanto outras ficavam encharcadas durante uma chuva repentina. Earl rapidamente percebeu que precisaria reforçar o túnel se quisesse que ele aguentasse. Usando tábuas de madeira retiradas do celeiro, Earl começou a construir um sistema de suporte improvisado. A cada 1,20 m, ele instalava vigas para evitar o colapso. Ele trabalhou com a precisão de um homem cuja subsistência dependia de cada prego martelado no lugar. O trabalho era lento e exaustivo, mas lhe dava uma sensação de controle sobre uma vida que havia saído do controle. O trabalho físico cobrou seu preço. As mãos de Earl estavam em carne viva. Suas costas gritavam em protesto a cada pá de terra. E seus joelhos doíam por ficar agachado no espaço confinado. Mas a dor era uma companheira familiar, e ele a superou. Para Earl, cada metro de progresso era uma vitória. Um passo mais perto de salvar sua fazenda. Um dos maiores desafios que Earl enfrentou foi se livrar da terra. Todas as noites ele carregava carrinhos de mão cheios de terra para fora do celeiro, com cuidado para não deixar rastros perto da entrada do túnel. Ele espalhava a terra por seus campos, sob o pretexto de melhorar o solo para o plantio. Era um disfarce inteligente, mas adicionava horas a um processo já extenuante. Uma noite, enquanto despejava outra carga de terra nos fundos da propriedade, Earl viu faróis se aproximando na estrada de terra que levava à sua casa. Seu coração disparou enquanto ele cobria apressadamente a pilha com uma lona. O caminhão diminuiu a velocidade, mas depois continuou passando por sua propriedade, deixando-o no silêncio escuro dos campos. Foi por pouco, e isso o lembrou do fio da navalha em que estava andando. Com o passar das semanas e meses, o túnel começou a tomar forma. A experiência de Earl em mecânica dos solos tornou-se inestimável. Ele ajustou sua estratégia de escavação ao encontrar diferentes camadas de terra, desde argila compacta até areia solta. Ele usava uma pequena lanterna para iluminação, cujo brilho trêmulo projetava sombras misteriosas nas paredes do túnel.
O espaço fechado amplificava cada som: o raspar da pá, o ranger dos suportes de madeira, a batida de seu próprio coração. Ele media seu progresso meticulosamente, usando um prumo caseiro e uma bússola para garantir que estava no caminho certo. As plantas que ele havia memorizado diziam que ele estava se aproximando da fundação do banco, mas ele não podia se dar ao luxo de errar. Um erro de cálculo poderia significar romper uma tubulação de serviço ou o colapso total do túnel. O planejamento cuidadoso de Earl não foi isento de momentos de pânico. Uma noite, enquanto martelava uma viga de suporte, ele ouviu o som inconfundível de passos do lado de fora do celeiro. Ele congelou, prendendo a respiração enquanto os passos se aproximavam. Através de uma fresta na parede do celeiro, ele viu o feixe de uma lanterna varrendo o pátio. Era seu vizinho, Dale, que costumava perambular pela área procurando por gado perdido. Earl ficou perfeitamente imóvel, seu coração batendo forte no peito. Dale demorou o que pareceu uma eternidade antes de seguir em frente. Earl soltou um suspiro trêmulo, prometendo ser mais cauteloso no futuro. Ele reforçou as fechaduras do celeiro e cobriu a entrada do túnel com mais segurança. Ele sabia que um deslize poderia arruinar tudo. Em outra noite, uma forte tempestade ameaçou inundar o túnel. A água começou a infiltrar-se pelas paredes, transformando a argila em lama e tornando o chão perigoso para navegar. Earl correu para cavar uma vala de drenagem, desviando a água da passagem principal. Ele passou a noite inteira lutando contra a inundação, emergindo ao amanhecer coberto de lama, mas vitorioso. O isolamento de seu trabalho começou a pesar sobre Earl. Ele não podia compartilhar seu fardo com ninguém, nem mesmo com Sarah. Ela começou a notar seu cansaço, comentando sobre as olheiras sob seus olhos e a rigidez em seus movimentos. Earl minimizava suas preocupações, alegando que estava preparando os campos para uma nova e ambiciosa temporada de plantio. A mentira tinha um gosto amargo, mas ele dizia a si mesmo que era necessária. Ele sentia a falta da camaradagem da comunidade agrícola, das lutas e triunfos compartilhados com seus vizinhos. Agora cada interação parecia uma performance. Ele tinha que ter cuidado para não deixar seu cansaço ou frustração transparecer. Até mesmo conversas casuais na lanchonete pareciam arriscadas. Ele evitava o contato visual e mantinha suas respostas breves, com medo de que alguém notasse as mudanças nele. No terceiro mês, Earl estava fazendo um progresso constante. O túnel se estendia por quase 60 metros, com suas paredes reforçadas, se mantendo firmes. Quanto mais perto ele chegava do banco, mais sua expectativa crescia. Ele imaginava o cofre, suas paredes de aço repletas de dinheiro que poderia apagar suas dívidas e garantir seu futuro. Estava tão perto que ele quase podia sentir. Ele começou a se preparar para a fase final da operação. Usando uma pequena furadeira de mão que ele mesmo havia modificado, Earl praticou o corte de concreto. Ele testou a furadeira em uma laje antiga atrás do celeiro, aperfeiçoando sua técnica para minimizar o ruído e a vibração. Cada detalhe tinha que ser impecável. Não haveria segundas chances. Apesar de seu progresso, Earl não podia ignorar o preço que o assalto estava cobrando dele. O sigilo, o esforço físico, o medo constante de ser descoberto, tudo isso o estava consumindo. Ele se pegava sendo ríspido com Sarah por coisas triviais e depois se sentia culpado imediatamente. Ela não merecia isso, mas ele não podia lhe contar a verdade. Não ainda. À noite, deitado na cama, olhando para o teto, ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. A fazenda era sua vida, mas a que custo? Ele estava arriscando tudo: sua liberdade, sua reputação, sua família, por uma chance de salvá-la. Mas toda vez que pensava em desistir, ele se lembrava das cartas do banco e do olhar de preocupação nos olhos de Sarah. Ele tinha que ir até o fim. Uma noite, após horas de escavação, a pá de Earl atingiu algo sólido. Sua respiração ficou presa enquanto ele se ajoelhava para investigar. Era concreto. A fundação do banco. Ele passou os dedos pela superfície, sentindo a textura fria e inflexível. Ele havia conseguido. Earl sentou-se sobre os calcanhares, dominado por uma mistura de alívio e ansiedade. A parte mais difícil havia acabado, mas a parte mais perigosa estava apenas começando. Nas noites seguintes,
Ele invadiria o cofre, pegaria o que precisava e desapareceria de volta à sua vida tranquila. Ou assim ele esperava. Earl enxugou o suor da testa e rastejou de volta pelo túnel até o celeiro. O plano não era mais apenas uma ideia, era uma realidade. Ele estava um passo mais perto de salvar tudo o que lhe era caro. A noite do assalto chegou com uma quietude que parecia ao mesmo tempo sinistra e convidativa. Earl estava na entrada do túnel, seu coração batendo forte no peito. As ferramentas que ele havia preparado com tanto cuidado, uma britadeira modificada, sacos reforçados para o dinheiro e uma lanterna à bateria, estavam dispostas diante dele como os instrumentos de uma sinfonia. Tudo tinha que sair perfeitamente. Ele passara os últimos dias ensaiando cada passo em sua mente, pensando em possíveis contingências e soluções. Ele sabia que este era um ponto sem retorno. Se tivesse sucesso, poderia salvar sua fazenda e o legado de sua família. Se falhasse, perderia tudo, incluindo sua liberdade. Earl entrou no túnel, a terra úmida e familiar se fechando ao seu redor. A lanterna projetava longas sombras bruxuleantes enquanto ele percorria a passagem que levara meses para criar. Cada passo o aproximava do cofre, e a expectativa era elétrica. Ele alcançou a seção do túnel diretamente sob a fundação do banco, onde havia parado dias antes. Suas mãos tremiam enquanto ele desembalava a britadeira. Era menor do que as ferramentas de nível industrial que ele usara na fazenda, mas era poderoso o suficiente para romper o concreto armado. Earl havia modificado o dispositivo para minimizar o ruído e a vibração, mas o som ainda parecia ensurdecedor no espaço confinado do túnel. Ele se firmou e começou. A britadeira rugiu, as vibrações percorrendo seus braços enquanto ele a cravava no concreto. A primeira camada cedeu mais facilmente do que ele esperava. Isso revelou a densa armadura de aço por baixo. Earl fez uma pausa, ouvindo qualquer sinal de que o barulho havia sido detectado. Silêncio. O mundo lá em cima permanecia felizmente inconsciente da invasão que acontecia sob seus pés. A segunda camada de concreto era mais resistente, e os braços de Earl queimavam com o esforço de manusear a britadeira em um espaço tão apertado. O suor escorria por seu rosto, pingando em seus olhos e se misturando com a sujeira que cobria sua pele. Ele rangeu os dentes e continuou. Seu foco estava inabalável. Finalmente, a britadeira perfurou a última camada, revelando um vazio escuro acima dele. Earl desligou a máquina e a deixou de lado, espiando para dentro do cofre. A luz de sua lanterna iluminou o interior, e por um momento, ele ficou paralisado com a visão. Pilhas de dinheiro estavam empilhadas, organizadas e em pacotes arrumados. Era mais dinheiro do que ele já tinha visto na vida, uma soma que poderia resolver todos os seus problemas e mais um pouco. Earl se içou para dentro do cofre, com cuidado para não perturbar nada desnecessariamente. Ele se moveu com a precisão de um homem que havia ensaiado aquele momento 1000 vezes em sua mente. Os sacos que ele trouxera eram resistentes e espaçosos, projetados para carregar o máximo que ele pudesse levar de volta pelo túnel. Earl trabalhou metodicamente, colocando os pacotes de dinheiro nos sacos com uma eficiência praticada. Sua mente corria com cálculos, estimando o peso e o valor de cada leva. Ele sabia que não podia levar tudo. As limitações físicas do túnel e o risco de ser descoberto significavam que ele tinha que priorizar. Ele se concentrou nas notas de maior valor, ignorando as moedas e as notas menores. Enquanto trabalhava, a enormidade do que estava fazendo começou a se apossar dele. Não se tratava mais apenas de salvar a fazenda. Era sobre desafiar um sistema que o havia levado ao limite. Pela primeira vez em anos, Earl sentiu uma faísca de empoderamento, uma sensação de que estava assumindo o controle de seu destino. Mas esse sentimento foi passageiro. Ao pegar outra pilha de dinheiro, sua mão roçou em um objeto de metal. Era uma pequena câmera de vigilância, montada discretamente perto do teto. Earl congelou, seu pulso acelerando. A câmera não estava ativa. Havia sido desativada, provavelmente por negligência. Mas sua presença era um lembrete gritante dos riscos que ele estava correndo. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foi menos de uma, Earl havia enchido 3 grandes sacos com dinheiro. Ele os içou para o túnel, um por um, usando um sistema de roldanas improvisado que havia montado anteriormente.
O peso do dinheiro era impressionante, tanto física quanto emocionalmente. Era o suficiente para salvar a fazenda e muito mais. Earl voltou para o túnel, seus movimentos lentos e deliberados. Ele selou a abertura para o cofre o melhor que pôde, preenchendo o buraco com detritos para torná-lo menos perceptível. Não era um trabalho perfeito, mas lhe daria tempo. A jornada de volta pelo túnel foi a parte mais angustiante. O peso dos sacos tornava o progresso dolorosamente lento, e cada som parecia amplificado no espaço confinado. A mente de Earl conjurava imagens de alarmes soando e policiais invadindo sua fazenda, mas a noite permanecia estranhamente silenciosa. Quando finalmente emergiu no celeiro, ele estava exausto, mas triunfante. Os sacos estavam diante dele, seu conteúdo suficiente para mudar sua vida para sempre. Earl desabou no chão, seu corpo tremendo de alívio e adrenalina. Ele tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, ele havia realizado o assalto. Earl sabia que o trabalho não havia terminado. O túnel tinha que ser destruído, as ferramentas descartadas e o dinheiro escondido. Ele começou a desmoronar seções do túnel, começando pelo celeiro e trabalhando para dentro. Cada golpe da pá parecia um ato simbólico de apagamento, uma maneira de cobrir seus rastros e se proteger da descoberta. Ele queimou as ferramentas em uma fogueira atrás do celeiro, observando as chamas consumirem as evidências de seu crime. O dinheiro foi dividido em pacotes menores. Eles foram escondidos em vários locais da propriedade, sob tábuas soltas, dentro de velhos silos de grãos e até enterrados nos campos. Earl trabalhou até o amanhecer, seu corpo funcionando com pura determinação. Quando o sol nasceu, não havia vestígios do túnel ou do assalto. O celeiro parecia como sempre, abandonado e esquecido. O roubo foi descoberto na manhã seguinte, causando ondas de choque na pequena cidade. Os funcionários do banco ficaram perplexos, incapazes de explicar como alguém havia invadido o cofre sem acionar nenhum alarme. A polícia foi chamada e, logo, o FBI estava envolvido, vasculhando a cena em busca de pistas. Earl ouviu as notícias de sua sala de estar, seu rosto inexpressivo. Ele sentiu uma estranha mistura de orgulho e medo. A cidade fervilhava com especulações, mas ninguém suspeitava do fazendeiro quieto nos arredores da cidade. Earl continuou seu dia como de costume, acenando para os vizinhos e cuidando de seus campos, tudo enquanto carregava o peso de seu segredo. Por enquanto, ele estava seguro. Mas Earl sabia que a parte mais difícil de sua jornada ainda estava por vir. Manter o dinheiro, ficar fora do radar e viver com as consequências de suas ações o testariam de maneiras que ele não havia previsto. Naquela noite, em seu campo, observando o pôr do sol sobre sua fazenda recém-garantida, Earl permitiu-se um sorriso pequeno e fugaz. Ele havia feito uma aposta e, por enquanto, parecia que ele havia vencido. Na manhã seguinte ao assalto, Earl acordou com o corpo dolorido, mas com um propósito claro. O trabalho não estava concluído, nem de longe. O túnel no qual ele havia investido meses de esforço era agora seu maior passivo. Se alguém tropeçasse nele, tudo viria à tona. Earl sabia que precisava agir rapidamente para apagar todos os vestígios de seu crime. Earl voltou ao celeiro antes do amanhecer, armado com uma pá e determinação. Ele começou o meticuloso processo de desmoronar o túnel, começando pela entrada. Ele jogava a terra de volta na passagem, compactando-a com a precisão de um homem que entendia a importância da integridade estrutural. Cada metro do túnel que ele selava o aproximava de apagar seus rastros, mas também o lembrava do risco que havia corrido. O trabalho era extenuante. Seus músculos queimavam a cada golpe da pá, mas Earl continuou, impulsionado por uma mistura de medo e determinação. Ele trabalhou metodicamente, garantindo que a terra fosse compactada com firmeza suficiente para tornar o túnel inutilizável. Quando chegou ao meio, os primeiros raios de sol despontavam no horizonte. Ao se aproximar da seção mais próxima do banco, Earl hesitou. Ele tivera tanto cuidado para construir aquela passagem e agora a estava destruindo. Mas não havia lugar para sentimentalismo ali. Com um último esforço, ele desmoronou o último segmento do túnel, selando o ponto onde havia invadido o cofre. Estava acabado. Em seguida vieram as ferramentas. Earl havia mantido tudo escondido no celeiro, mas agora eram evidências.
Ele juntou as pás, a britadeira modificada e o sistema de roldanas improvisado e os levou para uma fogueira na beira de sua propriedade. As chamas rugiram quando Earl jogou as ferramentas no fogo, observando-as serem reduzidas a cinzas e metal retorcido. Ele ficou de olho no horizonte, procurando por qualquer sinal de vizinhos curiosos ou carros passando. O isolamento de sua fazenda, que muitas vezes parecera uma maldição, era agora sua maior bênção. Quando o fogo se apagou, não restava nada além de alguns restos carbonizados que ele enterrou fundo no campo. O dinheiro era a última peça do quebra-cabeça. Earl sabia que não podia depositá-lo em um banco. Pelo menos não tudo de uma vez. E deixá-lo em um único lugar era muito arriscado. Nos dias seguintes, ele dividiu meticulosamente o dinheiro em pacotes menores, embrulhando cada um em plástico para protegê-lo dos elementos. Ele escondeu os pacotes em lugares que só ele pensaria em procurar. Sob as tábuas do assoalho no celeiro, dentro do tronco oco de uma árvore velha e enterrados nas bordas de seus campos. Ele até escondeu um pouco no sótão da casa, atrás de um painel solto na parede. Cada esconderijo foi escolhido com cuidado, garantindo que o dinheiro estivesse seguro, mas acessível. Com as evidências físicas resolvidas, Earl voltou sua atenção para manter a fachada de normalidade. Ele seguiu sua rotina diária como se nada tivesse acontecido, alimentando as galinhas, cuidando dos campos e acenando para os vizinhos que passavam. No domingo, ele foi à igreja com Sarah, sentando-se em seu banco habitual e trocando gentilezas com a congregação. Mas por baixo da superfície, Earl estava tenso. Cada batida na porta fazia seu coração disparar, e cada carro que passava parecia uma ameaça em potencial. Ele mantinha o rádio sintonizado nas notícias locais, ouvindo atualizações sobre o roubo. Quando os primeiros relatos surgiram, Earl se forçou a permanecer calmo. A cidade estava em alvoroço. O pequeno banco nunca havia sido alvo antes, e a escala do roubo chocou a todos. A polícia local ficou sobrecarregada, levando o banco a chamar investigadores federais. O FBI chegou em poucos dias. Eles montaram um centro de comando no banco e vasculharam o cofre em busca de evidências. Não demorou muito para os investigadores descobrirem o túnel desmoronado. A seção mais próxima do banco ainda estava parcialmente intacta, levando-os ao celeiro na propriedade de Earl. Earl observou da janela de sua sala de estar enquanto os agentes invadiam o celeiro, seus veículos levantando poeira enquanto procuravam por pistas. Seu pulso acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Earl havia antecipado este momento e se preparado para ele. O celeiro estava limpo, sem ferramentas, sem pegadas, sem sinais de atividade recente. Os investigadores encontraram a entrada desmoronada do túnel, mas nada mais. Para eles, parecia uma escavação abandonada, talvez o trabalho de um ladrão que havia desistido. Earl ficou dentro de casa, fingindo desinteresse enquanto os agentes conduziam sua busca. Quando finalmente partiram, ele se permitiu um pequeno suspiro de alívio, mas ele sabia que o perigo não havia passado. O FBI não desistiria facilmente. E a cidade era pequena o suficiente para que os rumores se espalhassem rapidamente. O roubo se tornou o assunto da cidade. Na lanchonete, os clientes especulavam sobre quem poderia ter realizado um crime tão audacioso. Alguns culpavam forasteiros, enquanto outros apontavam o dedo para desordeiros locais. Earl mantinha a cabeça baixa, oferecendo pouco mais do que um encolher de ombros quando perguntado sobre sua opinião. A mídia desceu sobre a cidade, suas câmeras e microfones aumentando o frenesi. Repórteres entrevistaram funcionários do banco, policiais e até o prefeito, que declarou o roubo um alerta para uma comunidade. Para Earl, o espetáculo era ao mesmo tempo divertido e aterrorizante. Ele assistia à cobertura da segurança de sua sala de estar, maravilhando-se de quão perto chegara de ser descoberto. Com o passar das semanas, os nervos de Earl começaram a se acalmar. A agitação inicial em torno da investigação diminuiu, e a vida na cidade voltou ao seu ritmo habitual. Mas Earl sabia que não devia relaxar completamente. Ele se manteve discreto, evitando qualquer atenção desnecessária e continuando a trabalhar em sua fazenda como se nada tivesse mudado. Sarah notou a mudança nele, comentando que ele parecia mais à vontade ultimamente.
Earl ofereceu uma explicação vaga sobre se sentir otimista com a próxima colheita. Na verdade, o peso de seu segredo era tanto um fardo quanto uma fonte de estranho conforto. Ele havia feito o que precisava fazer e, por enquanto, havia se safado. A presença do FBI na pequena cidade não diminuiu tão rápido quanto Earl esperava. Semanas após o roubo, os agentes ainda estavam entrevistando os moradores, vasculhando a área em busca de pistas e montando o quebra-cabeça dos eventos daquela noite fatídica. O túnel de Earl havia sido descoberto, mas suas origens eram um mistério. Os investigadores especulavam que o trabalho havia sido feito por profissionais, talvez uma gangue com recursos e experiência, muito além de qualquer coisa que a pacata comunidade agrícola pudesse reunir. Essa teoria funcionou a favor de Earl, mantendo-o fora do radar deles por um tempo. Os agentes analisaram meticulosamente o túnel desmoronado, procurando por vestígios dos culpados. Amostras de solo foram coletadas para determinar onde a terra poderia ter sido despejada, mas os resultados foram inconclusivos. A cuidadosa distribuição da terra por Earl em seus campos a havia misturado perfeitamente com a paisagem. O próprio cofre rendeu poucas pistas. As luvas e a atenção aos detalhes de Earl garantiram que não houvesse impressões digitais, e as leves marcas de arranhões deixadas por suas ferramentas foram descartadas como irrelevantes. Ainda assim, o FBI não estava pronto para desistir. Eles começaram a entrevistar os moradores, perguntando sobre atividades incomuns ou rostos novos na cidade. Earl havia antecipado isso e desempenhou seu papel perfeitamente. Quando os agentes foram à sua fazenda, ele os cumprimentou com uma mistura de curiosidade e preocupação, convidando-os para tomar um café. Sua calma e reputação de homem trabalhador e direto não deixaram espaço para suspeitas. Apesar da falta de pistas, o roubo continuou sendo o assunto da cidade. A lanchonete fervilhava com especulações, cada teoria mais absurda que a outra. Alguns acreditavam que era um trabalho interno, orquestrado por um funcionário do banco descontente. Outros insistiam que era obra de criminosos de fora da cidade, possivelmente ligados ao crime organizado. Earl ouvia atentamente, mas não oferecia nenhuma opinião, balançando a cabeça com a audácia do ladrão. Seus vizinhos, no entanto, não estavam cegos às mudanças sutis no comportamento de Earl. Ele parecia mais reservado do que o normal. Ele pulava suas idas regulares ao café e recusava convites para eventos sociais. Embora a maioria atribuísse isso ao estresse ou a problemas financeiros, alguns começaram a se perguntar se algo mais estava acontecendo. Um desses vizinhos era Dale, o mesmo homem que quase descobrira o trabalho de Earl no celeiro. Dale sempre se orgulhou de notar coisas que os outros não percebiam, e a recente compra de novos equipamentos agrícolas por Earl chamou sua atenção. O novo trator brilhante e o sistema de irrigação de última geração eram um forte contraste com o fazendeiro em dificuldades que Dale conhecia. As explicações vagas de Earl sobre um golpe de sorte não o convenceram. Dale começou a observar Earl mais de perto, anotando as entregas que chegavam à fazenda e as longas horas que Earl passava sozinho no celeiro. Uma noite, Dale mencionou suas suspeitas a um grupo de amigos na lanchonete, plantando as primeiras sementes de dúvida em suas mentes. A notícia se espalhou rapidamente, como sempre acontecia em uma cidade pequena. Earl fora cuidadoso, mas sua crescente confiança o levou a um lapso de julgamento. Um dia, ele entrou em uma concessionária local e pagou à vista por uma caminhonete novinha. O vendedor, impressionado com a pilha de notas, mencionou a transação incomum a seu gerente, que a repassou ao banco local. O banco, ainda em alerta máximo após o roubo, marcou as notas e as enviou ao FBI para análise. Não demorou muito para que os números de série confirmassem a conexão. O dinheiro viera do cofre e o nome de Earl estava agora ligado ao crime. O FBI voltou à fazenda de Earl, desta vez com um mandado de busca. O som das sirenes quebrou a quietude da manhã, enquanto veículos policiais invadiam a propriedade de Earl. Ele ficou na varanda, sua expressão uma mistura de resignação e desafio, enquanto os agentes se espalhavam pela fazenda. O celeiro foi o primeiro alvo, mas não encontraram nada. O túnel desmoronado fora habilmente escondido, e não havia vestígios das ferramentas que Earl havia queimado semanas antes.
A casa, no entanto, era outra história. No sótão, escondidos atrás de um painel solto, os agentes encontraram vários pacotes de dinheiro. O invólucro de plástico era idêntico aos usados pelo banco, e os números de série correspondiam aos do cofre. Earl sabia que o jogo tinha acabado. Earl foi algemado em seu gramado da frente, enquanto Sarah observava da varanda, lágrimas escorrendo por seu rosto. Os agentes do FBI leram seus direitos, suas vozes distantes sobre a batida de seu coração. Os vizinhos se reuniram ao longo da divisa da propriedade, seus sussurros ecoando pelo ar. Earl manteve a cabeça erguida, recusando-se a mostrar qualquer sinal de arrependimento. Enquanto era conduzido ao veículo que o aguardava, Sarah o chamou, sua voz embargada. Por que, Earl? Por que você fez isso? Ele se virou para ela, seu rosto uma mistura de tristeza e determinação. Por nós, disse ele simplesmente. A notícia da prisão de Earl se espalhou como fogo. A revelação de que o fazendeiro quieto e trabalhador havia planejado um dos roubos mais audaciosos da história do estado deixou a cidade em estado de choque. Alguns o viam como um criminoso que havia traído sua confiança, enquanto outros o viam como um herói popular, um homem levado a medidas desesperadas por um sistema implacável. O nome de Earl tornou-se uma constante nas fofocas locais, sua história recontada com uma mistura de incredulidade e admiração. Na lanchonete, os clientes debatiam se ele merecia simpatia ou condenação. Para muitos, o fato de alguém como Earl conseguir realizar um assalto tão ousado era chocante e inspirador. Enquanto Earl estava sentado em uma cela de detenção, ele repassou os eventos dos últimos meses em sua mente. Ele conhecia os riscos desde o início e, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que estivera muito perto de se safar. O erro na concessionária o assombrava, um único momento de descuido que havia desvendado tudo. Ainda assim, ele sentiu um estranho alívio. O fardo do segredo se fora, e ele não precisava mais viver com medo de ser descoberto. Para o bem ou para o mal, sua história agora estava exposta, e ele enfrentaria as consequências de frente. A prisão de Earl foi um espetáculo. Foi um momento que quebrou a normalidade silenciosa da pequena cidade. A imagem do humilde fazendeiro algemado em seu gramado, enquanto agentes do FBI vasculhavam sua propriedade, virou notícia em todo o país. Os veículos de notícias rapidamente pegaram a história, apelidando-o de "o fazendeiro do túnel". Sua engenhosidade, combinada com a audácia do assalto, cativou a imaginação do público. A história se espalhou como fogo. Repórteres desceram sobre a cidade, entrevistando vizinhos, policiais locais e até mesmo ex-funcionários do banco. Todos pareciam ter uma opinião sobre Earl. Alguns o chamavam de mentor do crime, enquanto outros o viam como um homem desesperado que havia sido forçado a uma situação impossível. Programas de entrevistas debateram seus motivos, e as redes sociais foram inundadas com hashtags como Fazendeiro do Túnel e Earl Bennett. Para Earl, a atenção era avassaladora. Sentado em uma sala de interrogatório austera, a gravidade de sua situação começou a se manifestar. Ele sempre soube que isso era uma possibilidade, mas enfrentá-la de frente era algo totalmente diferente. A advogada de ofício de Earl, uma jovem, mas determinada advogada chamada Rebecca Hayes, assumiu o caso com uma mistura de apreensão e determinação. Desde o primeiro encontro, Earl deixou uma coisa clara. Ele não iria negar o que havia feito. "Eu cavei o túnel, eu peguei o dinheiro", disse ele a ela. "Mas não fiz por ganância, fiz para salvar minha família." Rebecca viu uma oportunidade de humanizar Earl, de retratá-lo não como um criminoso endurecido, mas como um homem levado aos seus limites por um sistema implacável. Ela montou sua história, destacando os anos de seca, as dívidas crescentes e as ameaças do banco de executar a hipoteca da fazenda. "Earl Bennett não queria roubar", disse ela ao júri. "Ele queria sobreviver." O tribunal estava lotado no primeiro dia do julgamento de Earl. Jornalistas disputavam assentos, ansiosos para capturar cada detalhe do processo. A promotoria pintou Earl como um ladrão calculista, apontando para o planejamento meticuloso e a execução do assalto como evidência de premeditação. "Este não foi um crime passional", argumentou o promotor. "Esta foi uma operação deliberada e sofisticada."
Rebecca contra-argumentou com um poderoso apelo emocional, apresentando Earl como um homem que havia esgotado todas as vias legais antes de recorrer a medidas desesperadas. Ela chamou Sarah ao banco das testemunhas, que, em lágrimas, relatou as dificuldades que haviam enfrentado. As colheitas fracassadas, as contas médicas, o medo de perder sua casa. O comportamento quieto e o remorso genuíno de Earl ressoaram com o júri. Até mesmo o juiz parecia comovido com sua história. Apesar dos esforços de Rebecca, as evidências contra Earl eram inegáveis. Ele havia roubado 8 milhões de dólares, e a lei exigia responsabilidade. O juiz reconheceu as circunstâncias de Earl, mas enfatizou a gravidade de suas ações. Sr. Bennett, disse ele, sua engenhosidade é notável, mas nenhuma quantidade de desespero justifica infringir a lei. Espero que sua história sirva de lição para outros. Earl foi condenado a 15 anos em uma prisão federal, com a possibilidade de liberdade condicional após 10 anos por bom comportamento. Enquanto era conduzido para fora do tribunal, Sarah estendeu a mão para tocar a sua, seu rosto uma mistura de tristeza e orgulho. Earl encontrou seu olhar, seus olhos cheios de desculpas e gratidão não ditas. Anos se passaram e a história de Earl ganhou vida própria. Enquanto ele cumpria sua pena silenciosamente, o mundo lá fora não parava de falar sobre ele. Documentários, livros e até um longa-metragem exploraram os detalhes de seu ousado assalto. O National Geographic exibiu O Assalto, o Homem do Túnel, um documentário que narrava a jornada de Earl de fazendeiro desesperado a ladrão infame. Em sua cidade natal, Earl se tornou um símbolo de resiliência e engenhosidade. A feira anual do condado introduziu o Concurso do Fazendeiro do Túnel, onde os participantes competiam para cavar o túnel mais rápido, em uma homenagem bem-humorada às façanhas de Earl. Lojas locais vendiam camisetas com slogans como Cavando para Sobreviver e Earl esteve aqui. A fazenda, que já foi o coração da vida de Earl, foi vendida em leilão logo após sua prisão. Foi comprada por um jovem casal que a transformou em um próspero negócio de produtos orgânicos. Embora doesse perder a terra, Earl se consolava em saber que ela havia encontrado novos cuidadores. Quando Earl foi finalmente libertado em liberdade condicional, após cumprir 11 anos, ele retornou a um mundo que havia mudado e permanecido o mesmo. A fazenda se fora, mas as memórias permaneceram. A cidade ainda era pequena, mas agora era conhecida por seu residente mais infame. Earl viveu uma vida tranquila após sua libertação, fazendo biscates e ficando longe de problemas. Ele raramente falava sobre o assalto, embora ocasionalmente desse entrevistas a jornalistas que o procuravam. Quando perguntado se arrependia de suas ações, Earl fazia uma pausa, um olhar distante em seus olhos. Arrependimento? Sim, tenho muito. Mas o que mais me arrependo é de não ter confiado que conseguiríamos superar aquilo sem cruzar aquela linha. O nome de Earl Bennett tornou-se mais do que apenas uma nota de rodapé na história do crime. Tornou-se uma lenda, um testemunho dos extremos a que uma pessoa irá para proteger o que lhe é caro. Sua história, tanto um alerta quanto uma inspiração, garantiu que ele nunca seria esquecido. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder a próxima.